Eu realmente não sabia que era nesse nível. Eu sei que o Flamengo tem um monte de torcedores, é o país. Que? Meu Deus! Nem dá pra ver as pessoas. É tipo um monte de braços, mas não dá pra ver. Oh, meu Deus do céu, gente! Que loucura! Dói os olhos. Isso é bacana. Eu gosto muito desse tipo de coisa nos jogos. Aí com os fogos e tal. Contra o Grêmio. Eu não acredito, porque, tipo, é muita pessoa. É muita pessoa. Meu Deus, a festa nunca para, né? Flamengo com o Católica. Libertadores 2017. É muito bacana, tipo, todo mundo fazendo a mesma coisa. No mesmo tempo, no mesma vibe e tal. Bacana. Com aquela bandeira gigante, meu Deus. Que bandeira. É bacana, gente. Olha isso, todo mundo acho muito fofo. Flamengo contra Ceará. Brasileirão 2018. Olha isso, sou vermelho. Flamengo Atlético BR, Copa do Brasil 2009. Já estamos longe lá na época. Mas era desse jeito assim, né? Mesma coisa do que em 2019. Olha isso, as luzes e os fogos aí, vermelhos. Não sei como se chama. Me deixa muito feliz ver isso, gente. Olha essa mulher, ela é francesa, mora no Brasil há alguns anos. E tá vendo imagens do Flamengo no Maracanã. Mas tem um detalhe crucial aqui, ela não é flamenguista. Ela não torce pro Flamengo. Ela não tem cachorro nessa briga. Ela é observadora externa. Alguém que vem de outro continente, de outra cultura, onde futebol nem é a religião principal. Na França, o esporte é mais comportado. Mais europeu, mas ela casou com um brasileiro. E o marido dela? O marido é flamenguista fanático, daqueles que viram outra pessoa em dia de jogo. E ela, francesa racional, cartesiana, educada na tradição da contenção emocional europeia, tá tentando entender o que é essa coisa que domina a vida do marido. Essa paixão que transforma 44 milhões de brasileiros em algo que ela ainda não consegue nomear. E neste vídeo, ela compartilha suas impressões. E cara, a visão dela é fascinante. Porque ela não está defendendo o time, não está justificando emoção própria. Ela está, pela primeira vez na vida, tentando decifrar o fenômeno Flamengo com olhos de quem vem de fora. E o que ela descobre é perturbador e lindo ao mesmo tempo. A primeira coisa que você precisa entender sobre essa francesa é que ela não cresceu com futebol. Na França, sim, existe futebol, existe Copa do Mundo, existe PSG, mas não é como aqui. Não é religião, não é identidade. É entretenimento. É algo que você assiste e talvez torça um pouco, mas depois volta para a vida normal. Não define quem você é. Não determina seu humor por uma semana. Não faz você chorar em público. Então, quando ela chega no Brasil e se depara com o marido flamenguista, é choque cultural. Ela vê um homem racional, equilibrado, adulto responsável, virar criança emocionalmente descontrolada porque o Flamengo perdeu um jogo, ou virar eufórico absoluto porque ganhou e ela não entende. Como é possível que 11 homens chutando bola tenham esse poder sobre adultos funcionais? E então, ela decide investigar. Ela começa a prestar atenção, começa a assistir jogos com ele. Começa a ir ao estádio, e o que ela descobre a deixa genuinamente impressionada, porque ela percebe que não é só sobre futebol, é sobre algo muito maior, é sobre pertencimento,
é sobre comunhão, é sobre se dissolver no coletivo e virar parte de algo transcendente. E nesse vídeo dela, ela tenta explicar isso para os seguidores franceses dela, para a família na Europa que nunca vai entender, e acaba criando um dos testemunhos mais honestos sobre o que é ser Flamengo visto de fora. Ela começa falando dos números, 44 milhões de torcedores. Ela repete isso várias vezes porque o cérebro francês dela não processa. 44 milhões. É quase a população inteira da Espanha. É mais que toda a população da Argentina. É um país inteiro dentro de outro país unidos sob uma única bandeira. E ela diz uma coisa que é perfeita. Isso leva a experiência para outro nível. Porque quando você tem 44 milhões de pessoas, você não tem torcida. Você tem movimento de massa. Você tem fenômeno sociológico. E a primeira coisa que impacta ela visualmente é a cor. Ela fica obcecada com o vermelho. Diz que quando você olha para o Maracanã em dia de Flamengo, o estádio inteiro parece estar tingido de vermelho. Não é maioria vermelha. É totalidade vermelha. Como se tivessem pintado o estádio. Como se tivessem transformado a estrutura física em algo rubro-negro. E ela usa uma expressão linda. É difícil distinguir os indivíduos. Parece uma montanha de braços. Uma montanha de braços. 70 mil pessoas virando organismo único, massa uniforme, entidade coletiva que se move junta, respira junta, sofre junta. E então ela faz a comparação que vai definir todo o resto do vídeo. É como um show gigantesco. E quando ela diz isso, você percebe que ela finalmente encontrou uma referência que faz sentido para o cérebro europeu dela. Porque show, ela entende. Concerto, ela entende. Ela já foi em Rock in Rio, já viu Coldplay em estádio lotado, já viu 80 mil pessoas cantando junto com a banda. E ela reconhece aquele padrão no Maracanã. Reconhece aquela energia de todos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Todos cantando a mesma música. Todos vibrando na mesma frequência. Mas tem uma diferença crucial que ela ainda não captou totalmente. Num show, você vai para ver o artista. No Maracanã, você é o artista. A torcida não é plateia. É performer. É protagonista. E isso, ela vai descobrir aos poucos, muda tudo. Ela fica fascinada com a sincronia, com o fato de que 70 mil pessoas fazem a mesma coisa ao mesmo tempo sem ensaio, sem comando, sem coreógrafo. Ela diz, todos fazem a mesma coisa ao mesmo tempo, compartilham a mesma vibe. E ela usa essa palavra em inglês vibe porque não tem palavra em francês para descrever aquilo. Não é atmosfera, não é ambiente, é energia compartilhada, é frequência coletiva, é vibração sincronizada. E ela tenta explicar para os seguidores dela o que significa estar no meio daquilo. Diz que é saber que milhares de pessoas ao seu redor querem exatamente a mesma coisa que você. Desejam o mesmo gol, sofrem com a mesma falta perdida, comemoram o mesmo lance. É conexão humana no seu nível mais primitivo e mais puro. É tribal, é ancestral, é o que humanos faziam ao redor de fogueiras há 10 mil anos, se reunindo em volta de algo maior que eles mesmos. E então ela menciona os mosaicos, as bandeiras gigantes, as coreografias visuais, e compara isso com a produção de um show profissional. Diz que tem luzes, tem fogo, tem saídas vermelhas. Ela usa esse termo porque ouviu alguém usar e não sabe exatamente o que significa, mas entende que é importante, e percebe que aquilo não é improvisado. Tem organização, tem planejamento, tem torcida organizada que coordena, mas ao mesmo tempo tem espontaneidade, tem emoção genuína que não pode ser ensaiada. Ela fala sobre ir a um jogo contra o Grêmio onde teve sinalizadores, bandeiras gigantes cobrindo setores inteiros, e aquela sensação de que o estádio inteiro estava pegando fogo metaforicamente, e usa a expressão a maior festa popular do mundo. Isso é frase dela, francesa racional e contida, chamando torcida de Flamengo de maior festa popular do mundo. E quando ela diz isso, você percebe que ela não está exagerando. Ela genuinamente acredita nisso. Porque na experiência dela, comparando com tudo que ela já viu na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, aquilo é inigualável. E tem um momento no vídeo onde ela tenta explicar a diferença entre show e jogo de futebol. No show você canta junto com o artista. No futebol você canta, mas você também influencia o resultado. Sua voz não é só celebração. É combustível. É arma. É tentativa de forçar a realidade a se dobrar. E isso cria urgência que show não tem. Cria tensão que concerto não tem. Porque no show você sabe que a banda vai tocar as músicas. Não tem incerteza. No futebol você não sabe se vai ter final feliz. Você canta para tentar fazer o final ser feliz. E essa diferença ela percebe, transforma tudo. E então ela fala do marido. E essa parte é maravilhosa porque é pessoal, é íntima. Ela diz que o marido dela vira outra pessoa, a ideia do jogo. E não é metáfora, é literal. Ela descreve um homem que normalmente é calmo, racional, equilibrado, virando ser emocional que grita com a TV, que o xinga arbítrio, que chora quando perde,
que pula quando ganha. E ela, francesa educada na contenção, inicialmente fica constrangida, fica envergonhada, pensa, como meu marido está fazendo isso em público? Mas com o tempo, ela começa a entender, ela percebe que não é fraqueza emocional. É permissão para sentir. É espaço social onde o homem brasileiro pode expressar emoções que a sociedade normalmente reprime. Porque o homem não pode chorar no trabalho, não pode gritar de alegria na rua, não pode abraçar desconhecido no supermercado. Mas no estádio pode tudo. No estádio, chorar é normal, gritar é esperado. Abraçar estranho é inevitável. É catarse coletiva socialmente aceita. E ela usa uma expressão que revela muito. Relação de amor e ódio. Diz que o marido tem relação de amor e ódio com o Flamengo. Ama apaixonadamente, mas também sofre terrivelmente. E ela, vindo de cultura onde você não odeia time que você torce, não entende inicialmente, mas depois percebe que o ódio não é rejeição. É frustração de quem ama demais. É cobrança de quem se importa demais. É dor de quem investiu emoção demais. Você só pode odiar temporariamente aquilo que você ama permanentemente. E ela diz uma coisa linda: mesmo quando ele não gosta do que vê, o interesse nunca desaparece. Mesmo quando o Flamengo perde, mesmo quando joga mal, mesmo quando decepciona, ele não deixa de assistir, não deixa de torcer, não deixa de se importar. Porque ser flamenguista não é escolha que você faz todo dia. É identidade que você carrega sempre. E, Quen, vou cair. Não o que você faz. E ela tenta explicar para os seguidores franceses dela de onde vem essa paixão. E menciona a família, diz que geralmente a pessoa é flamenguista por causa da família, foi o pai que torcia, ou o avô, ou a mãe. É herança emocional passada de geração em geração. É tradição oral de histórias de glória. É memória coletiva compartilhada. E quando você cresce ouvindo seu pai contar sobre Zico, sobre o Mundial de 81, sobre viradas impossíveis, você não aprende sobre futebol. Você aprende sobre mitologia familiar. Você aprende quem você é. E então ela faz uma observação que é meio inocente, mas absolutamente verdadeira. Às vezes parece injusto para os outros times. Ela percebe que quando o Flamengo joga, mesmo fora de casa, a presença vermelha nas arquibancadas é desproporcional. Que o Flamengo sempre tem mais torcedores. Sempre domina visualmente. Sempre faz o estádio parecer ser dele. E ela diz isso não como crítica, mas como constatação fascinada. Como se dissesse: isso é trapaça, mas trapaça legal. Porque 44 milhões de torcedores significa que, onde quer que você jogue no Brasil, tem flamenguista. Tem gente de camisa vermelha e preta no estádio. Tem torcedor que viajou horas só para ver o time. Tem fanático que gastou dinheiro que não tinha para comprar ingresso. É invasão pacífica, mas avassaladora. É colonização emocional de cada estádio que o Flamengo visita. E ela compara com a experiência francesa. Na França, PSG domina Paris, mas não domina o país inteiro. Olympique de Marseille tem o sul. Lyon tem o centro. Cada região tem seu time. Mas no Brasil, o Flamengo está em todo lugar. Está no Acre e no Rio Grande do Sul. Está em Manaus e em Porto Alegre. Está no sertão e no litoral. E onipresente é inescapável. E isso cria vantagem psicológica enorme. Porque o time adversário sabe que está jogando contra 11 jogadores, mas também contra 20, 30, 40 mil torcedores visitantes, que vieram só para pressionar. Ela menciona especificamente um jogo onde um estádio estava completamente vermelho, mesmo não sendo no Maracanã, e usa a expressão: impossível distinguir os indivíduos, porque de longe, de cima, 70 mil pessoas de vermelho não parecem 70 mil. Parecem entidade única. Parecem tsunami vermelho que engoliu o estádio. E então ela volta à comparação com o show. Diz que é como se você fosse num show e descobrisse que todo mundo na plateia é fã fanático. Todo mundo sabe todas as letras. Todo mundo canta desde a primeira até a última música. Todo mundo veio preparado para dar tudo de si. Não tem turista, não tem casual, só devotos, e isso transforma a energia completamente. Transforma evento em ritual. Transforma jogo em experiência transcendental. Tem um momento no vídeo onde a voz dela muda. Fica mais suave, mas e admirada. Ela diz: é incrível estar no meio daquilo. Você sente uma felicidade única. E você percebe que ela não está mais analisando de fora. Ela foi contaminada. Ela foi infectada pela energia. Mesmo não sendo flamenguista, mesmo não tendo cachorro na briga, a força daquela comunhão coletiva pegou. Ela descreve a sensação de estar no estádio cercada por 70 mil pessoas que querem a mesma coisa, que vibram juntas, que sofrem juntas, que comemoram juntas. E diz que é conexão humana que você não experimenta em nenhum outro lugar da vida moderna. Porque na vida normal, você está isolado. Você está no seu carro, no seu apartamento, na sua bolha individual. Mas no estádio você está junto. Fisicamente junto, emocionalmente junto, espiritualmente junto. E ela faz uma reflexão linda
sobre solidão moderna, sobre como tecnologia nos conectou virtualmente, mas nos desconectou fisicamente, e como o Maracanã em dia de Flamengo é antídoto para isso. É experiência analógica pura, é humano encontrando humano, é carne e osso vibrando na mesma frequência. É tocar estranho. É abraçar desconhecido. É cantar com gente que você nunca viu e nunca vai ver de novo. Mas naquele momento, naqueles 90 minutos, vocês são... Ela menciona os cantos, diz que 70 mil pessoas cantando ao mesmo tempo, cria som que você não ouve. Você sente que vibra no peito, que atravessa o corpo, que é físico, né? Não só auditivo. E compara isso com coro de igreja medieval, com canto gregoriano, com experiências religiosas de comunhão através da voz, porque é isso que é religião laica, é culto sem Deus, é transcendência através do coletivo. E ela usa a expressão: a festa nunca termina. Mesmo quando o jogo acaba, os torcedores continuam cantando, continuam comemorando se ganharam, continuam se consolando se perderam, continuam juntos. Porque a experiência não é sobre os 90 minutos, é sobre ser parte de algo maior, é sobre pertencer, é sobre ter lugar onde você é aceito, incondicionalmente só por vestir a mesma cor. No final do vídeo ela faz algo inteligente e generoso. Ela pede para os seguidores dela, especialmente os brasileiros flamenguistas, explicarem para ela por que eles torcem para o Flamengo. Ela quer entender as histórias pessoais, quer saber se foi o pai, o avô, o tio, quer saber se teve momento específico de conversão, quer entender a mitologia individual que compõe a mitologia coletiva. E isso é gesto de humildade bonito, porque ela poderia ter feito vídeo só de observação externa, de análise fria, de dissecação sociológica, mas ela reconhece que tem coisas que você só entende de dentro. Tem emoções que você só capta se você vive. E então ela abre espaço para os flamenguistas contarem suas histórias, para explicarem o que o clube significa, para traduzirem em palavras o que muitas vezes é inefável. E as respostas que ela recebe, imagino, devem ser lindas. Devem ser histórias de pai e filho indo ao Maracanã pela primeira vez, de avô que viu Zico e nunca esqueceu, de mãe que chorou na Libertadores de 2019, de criança que nasceu no dia de título e ganhou o nome de ídolo. São histórias que não são sobre futebol, são sobre amor, são sobre família, são sobre identidade, são sobre achar seu lugar no mundo. E ela termina admitindo algo fundamental. Eu não sou flamenguista, mas eu entendo, e essa frase é tudo, porque ela não entende completamente. Não pode, você só entende plenamente sendo. Mas ela entende o suficiente para respeitar, entende o suficiente para admirar, entende o suficiente para reconhecer que aquilo que ela testemunhou não é loucura. É paixão. É o que faz humanos serem humanos. É o que nos diferencia de máquinas. É capacidade de se importar intensamente com algo maior que nós mesmos. O que torna o testemunho dessa francesa tão valioso não é que ela descobriu algo novo sobre o Flamengo. O flamenguista já sabe tudo isso. Já vive tudo isso. Já sente tudo isso. O valor está em ela ser espelho, em ela refletir de volta pra gente aquilo que a gente vive, mas não consegue ver. Porque quando você está dentro, você normaliza. Você acha que todo mundo é assim. Você esquece que aquilo que você sente é extraordinário. Mas quando francesa racional, cartesiana, europeia, vê e fica de queixo caído, você lembra? Você lembra que aquilo que você vive todo domingo não é normal. É especial. É raro. É precioso. É fenômeno cultural que poucos lugares no mundo têm. 44 milhões de pessoas unidas sob bandeira única não é estatística. É milagre sociológico. É prova de que em mundo cada vez mais fragmentado, ainda é possível criar comunidade. Ainda é possível pertencer. Ainda é possível ser parte de algo transcendente. E quando ela compara show, ela acerta e erra ao mesmo tempo. Acerta porque a energia é similar. A sincronia é similar. A comunhão é similar. Mas erra porque show você vai por escolha. Flamengo você é por destino. Show você assiste. Flamengo você vive. Show termina e você volta para casa. Flamengo não termina nunca. Você carrega sempre. É identidade permanente. É quem você é quando acorda, quando trabalha, quando dorme. É fio invisível que te conecta a 44 milhões de desconhecidos que são, paradoxalmente, sua família. E talvez o maior elogio que ela faz, sem perceber totalmente, é dizer que o marido vira outra pessoa em dia de jogo. Porque sim, ele vira. Mas não vira pessoa diferente. Vira pessoa verdadeira. Vira versão não filtrada, vira humano sem máscaras sociais, vira criança emocionalmente honesta que pode chorar de alegria e de tristeza sem vergonha. E o Maracanã com seus 70 mil é o lugar onde isso é permitido. É o lugar onde você pode ser vulnerável, pode ser intenso, pode ser completamente, absolutamente você mesmo. Uma francesa não vai entender isso completamente. Argentino não vai entender completamente. Ninguém de fora vai entender completamente, porque você precisa nascer nisso, precisa mamar nisso.
precisa carregar essa cruz linda e pesada a vida inteira. Mas eles podem testemunhar, podem admirar, podem reconhecer que estão vendo algo raro, algo que merece ser preservado num mundo que cada vez mais pasteuriza paixões. E quando ela diz a maior festa popular do mundo, ela não está errada. Porque não é festa no sentido de frivolidade. É festa no sentido ancestral. É reunião da tribo. É ritual de pertencimento. É celebração de existir juntos. É prova de que ser humano não é só sobreviver. É sentir. É vibrar. É, por 90 minutos, dissolver seu ego individual e virar parte de algo eterno. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Até Francesa entende isso agora. Ou pelo menos tenta. Gente, eu achei realmente muito legal. Eu realmente não sabia que era nesse nível. Eu sei que o Flamengo tem um monte de torcedores, o país. Não. O time com mais torcedores do Brasil, mais de 44 milhões, sei lá o quê. Então, ok. Tem muitas pessoas que gostam, mas nesse nível que, sei lá, deve ser muito legal de ficar dentro dessas pessoas aí, quando você é torcedor, e saber que todas essas pessoas aí querem a mesma coisa do que você. Aí, não sei, eu acho uma coisa aí de... Eu não sei realmente como explicar, gente, mas eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer, é que realmente é incrível. E às vezes tem tantas pessoas que nem dá para perceber quem é quem, né? É só um monte de coisa aí, vermelha, aí com os fogos e claro que deve ter muita pessoa bem bebadas, aí então fica ainda mais maluca, assim. Gente, eu acho muito legal. É de um outro nível. Eu não sei como são as torcidas do, sei lá, Grêmio, outras coisas, outros times, mas eu não acho que vai ser nesse nível, porque o Flamengo tem a vantagem dos números, né? Tem mais pessoas e o futebol é realmente uma coisa que você entra num estado paralelo, tipo, um mundo paralelo quando você tá dentro e quando você realmente torça pro seu time. Aí, nesse momento, você é outra pessoa. Eu tinha contado que meu marido, ele tem uma relação de amor e ódio com o Flamengo. Às vezes ele adora, às vezes ele não gosta, mas ele nunca pode não ficar com interesse com o time, sabe? Quando assistimos a Libertadores do 2019, né? E que o Flamengo ganhou, era uma outra pessoa. Eu acho isso muito engraçado, tipo, muito interessante desse ponto de vista que os torcedores realmente são maluquinhos. É muito legal, muito fofo. Eu não sei o que vocês pensam disso. Eu realmente acho muito legal e, sei lá, é fofo ver pessoas gostando tanto de uma coisa aí. Parece, sabe quando você tá num show de uma artista de música, todo mundo cantando a música com ele? Parece um pouco a mesma coisa pra mim.